Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que aqui se encontram na nossa Catedral Cristo Rei, coração da evangelização em nossa arquidiocese, caríssimos irmãos também que nos acompanham através das nossas redes sociais e também da nossa rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América, a todos vocês saúdo, desejando saúde e paz. E hoje, 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o ensinamento que talvez seja um dos mais emblemáticos de toda a doutrina que Jesus nos ensinou, nos passou, nos transmitiu. Este ensinamento, ele é tão importante, tão forte, tão significativo, que faz de Jesus uma figura conhecida e admirada até mesmo por religiões que não professam a fé cristã, que não reconhecem Jesus como o centro de seu ato de fé. E dos vários ensinamentos que fazem de Jesus esta pessoa admirada, esta pessoa reconhecida em várias outras culturas, um destes é sem dúvida nenhuma o que a liturgia de hoje nos mostra e nos ensina. É o ensinamento do perdão. O perdão, ao longo da história da salvação, ele nem sempre foi entendido da forma como Jesus nos ensinou. E o livro do Eclesiástico é um exemplo que nos mostra o primeiro sentido do perdão entendido pelo povo de Deus lá no contexto veterotestamentário. Aqui, no livro do Eclesiástico, o autor sagrado traz para nós aquela concepção, a concepção de um perdão que a princípio tinha o intuito de ensinar as pessoas a não pagarem o mal com o mal. Porque naquele contexto era muito forte no costume daquele povo uma lei que legitimava a resposta à ofensa na proporção a qual a ofensa havia sido realizada. Era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Esta lei, embora tivesse força mesmo legislativa, ela não colaborava para cancelar o mal. Ela não colaborava para existir ali na comunidade a paz, a concórdia, a fraternidade. Em virtude disso, a sabedoria de Deus vinculou a ideia de perdão enquanto sendo a atitude de não pagar o mal com o mal, dois sentimentos. E que sentimentos são estes? Sentimento da piedade e também o sentimento da compaixão. Quando Deus associa, a sabedoria divina associa ao não pagar o mal com o mal, estes dois sentimentos, esta lei então de não pagar o mal com o mal se converte em uma atitude, que é uma atitude capaz de não apenas cancelar o mal, mas inclusive trabalhar os efeitos que o mal do outro provoca no coração de quem sofre, de quem recebe o mal. E esta atitude é a atitude do perdão. Logo, irmãos e irmãs, o perdão, a partir do momento que é trabalhado por estes sentimentos da compaixão e da piedade, ele assim se transforma em um elemento da graça de Deus capaz de transformar corações e capaz também de promover a paz em uma comunidade que tem como lei, que tem como máxima essa atitude do perdão. E o livro do Eclesiástico, ele coloca muito bem isso, quando ele diz que um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de maldade, não pode proporcionar uma vida de qualidade à pessoa. E como isso é real, não? Como isso é forte?
Um coração que é marcado por animosidades, não há espaço para haver ali amor, felicidade, concórdia, fraternidade, afeto e tantas outras coisas. Um coração circunvalado e empedernido por tantas coisas ruins provocadas pelo mal que o outro defere contra nós, pode sim comprometer a nossa vida de tal forma a adotarmos nos nossos comportamentos atitudes que nos deixam afastados de Deus. E aí, pensando nisto, Jesus, ele se vale deste ensinamento, até então praticado pelo povo de sua época, ensinado pela sabedoria de Deus, e converte esta graça de tal maneira que a potencializou, fez com que, de fato, ela se transformasse em um elemento que favorecesse a nossa imitação às atitudes de Deus. E como que Jesus faz isso? Ele faz justamente quando ele afirma que o perdão, ele não pode ser algo restrito, ele tem que ser algo sem limites. O perdão deve ser uma atitude cotidiana, devemos perdoar sempre, devemos nos valer dessa ação sempre, porque quanto mais nos abrirmos à capacidade de perdoar, tanto mais alargaremos a nossa capacidade de amar. O perdão, ele é diretamente proporcional ao amor. Na medida em que eu perdoo, eu também amo. Na medida em que eu cresço na capacidade de perdoar, eu também cresço na capacidade de amar. E é por isso que Jesus transforma o perdão em um dever cristão. Mais do que um preceito, mais do que uma lei capaz de promover paz política em uma comunidade, o perdão, ele se torna um elemento da graça capaz de transformar corações, convertê-lo em um ambiente capaz de ali habitar Deus. O problema, irmãos e irmãs, é que nós não entendemos ou conhecemos pouco o significado do perdão. Às vezes a gente acredita que perdoar é deixar para lá a ofensa que o outro fez contra nós, que é pôr uma pedra por cima, que é esquecer, que é virar a página, e não. Perdão não é nada disso. Mesmo porque nós bem sabemos que existem marcas em nós que são indeléveis. Existem males que o outro faz contra nós, que cria feridas, e essas feridas não se apagam facilmente, algumas delas se perpetuam ao longo de toda a nossa vida. Logo, perdoar não é esquecer, perdoar não é deixar para lá. Se perdoar não é nada disso, o que é perdoar então? Perdoar, irmãos e irmãs, significa pegar todo este sentimento de mágoa, de animosidade, de raiva, tudo isto que em muitos casos é legítimo, porque quando o outro faz um mal contra nós, o resultado do mal é produzir em nós estes sentimentos que não nos fazem bem, que não nos ajudam a desenvolver de forma qualificada a nossa vida, segundo aquilo que Eclesiástico nos ensina. É pegar tudo isso e dar um novo sentido. Não em um sentido de vingança, mas é transformar todo este sentimento em uma ocasião propícia a promover o bem ao invés da vingança. De promover o amor ao invés da vingança. Ou seja, perdoar não é esquecer, perdoar é converter estes sentimentos em força de bem, em força de amor. E como que se faz isso na prática? Certa vez, eu escutei uma história de uma senhora que havia perdido seu filho de uma maneira hedionda, drástica.
perdeu seu filho de forma assassinada. E aí, depois de um tempo, a polícia conseguiu localizar o autor do crime, prendeu aquele rapaz, julgou. E aí, depois de um tempo que ele estava na prisão, a mãe do rapaz que havia sido assassinado por ele toma uma decisão ilógica, a decisão de visitar o autor daquele crime lá na prisão. Ela foi. E quando ela chegou, o rapaz então, na atitude de arrependimento, pede a ela o perdão. E ela então vira para ele e diz: olha, eu não vim aqui para escutar o seu perdão, o seu pedido de perdão. Eu vim aqui para te perguntar uma coisa. O que você gosta de comer? E aí ele, um pouco confuso, um pouco sem entender, respondeu a ela. Ela então disse a ele: então, de agora em diante, todos os meses, eu virei aqui te visitar. E sempre quando eu vier aqui, eu vou trazer para você o que você gosta de comer. Então percebam, irmãos, essa mãe, ela certamente continuou em seu coração com aqueles sentimentos de raiva, de animosidade, de indignação. Claro, eram legítimos, afinal de contas, aquele rapaz havia tirado dela o seu bem mais precioso, que era o seu filho. Porém, por causa da fé que ela professava, ela se valeu de uma atitude. Ao invés de dar voz a este sentimento de animosidade, de raiva, que compromete a paz, que só promove a maldade, ela então teve uma atitude diferente. Fazer o bem àquele jovem, ao invés de deferir contra ele comportamentos e gestos, atendendo aos seus sentimentos de animosidade. E é isso que significa perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar para lá. Perdoar não é nutrir pela pessoa que nos fez um mal um sentimento de amizade. Perdoar é não negar o bem à pessoa que nos fez mal. Perdoar é não pagar o mal com o mal. Perdoar é reconhecer que ninguém é obrigado a acertar sempre e que, portanto, eu tenho que me valer de compaixão e de misericórdia. Perdoar, meu irmão e minha irmã, é seguir este ensinamento de Jesus. Perdoar até 70 vezes 7, sempre, todos os dias. Porque quanto mais perdoarmos aquele que nos ofende, tanto mais imitamos a Deus e, consequentemente, tanto mais crescemos na capacidade de amar. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, perdoar é uma forma de mostrar ao mundo que vivemos para Deus, segundo o ensinamento de São Paulo na carta aos Romanos. Assim sendo, peçamos a Ele, peçamos a Deus que nos ajude a alcançar por seus dons aquilo que não podemos alcançar por nossos méritos. E das várias coisas que não podemos por nós próprios, o perdão é sem dúvida nenhuma o mais forte, o mais evidente, porque sem a graça de Deus é impossível perdoar. Por isso recorramos sempre a Deus pedindo os seus auxílios. Ele é bondoso, Ele é caridoso, como bem nos recorda o salmo que hoje estamos rezando. E sem dúvida nenhuma, nos valendo da fé e da graça de Deus, tanto mais cresceremos na atitude constante, perene de perdoar. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.